Sejam bem-vindos, meus caros alunos, vocês do primeiro ano do ensino médio, da Mediação Tecnológica Rondônia. Professor Almeida, com vocês em mais uma aula de Química. Lembrando que nós estamos trabalhando, levando para vocês os conteúdos sobre ligações químicas. E hoje nós vamos continuar sobre ligação covalente, parte 4. Vamos verificar os conteúdos? Dando continuidade nos conteúdos das ligações covalentes, hoje nós vamos tratar sobre polaridade das ligações, polaridade das moléculas e vamos também relacionar polaridade com solubilidade das substâncias, que tem muito a ver, ok? Então, para falar de polaridade das ligações, sabemos que as ligações químicas, elas são classificadas, podendo ser consideradas polar ou apolar. Enquanto que toda ligação iônica, ela é polar, e a polaridade da ligação covalente depende dos átomos presentes na molécula. Então, isso, inclusive, durante as abordagens, alguns comentários foram feitos. Mas, lembrando bem, se você tem uma ligação iônica formada entre compostos que você tem os íons cátio e ânion, então pode ficar tranquilo que as ligações que ocorrem entre aqueles átomos são ligações polares. Agora, com relação a ligações covalentes, não. Aí ela pode ser uma ligação covalente polar ou pode ser ligação covalente apolar. Enquanto isso, depende também dos átomos que estão formando aquela molécula. Logo, uma ligação covalente, quando ela é polar, sempre vai ocorrer que os dois átomos que estabelecem essa ligação covalente possuírem diferentes eletronegatividades. Por que a eletronegatividade? É a tendência que o átomo tem de atrair elétrons do outro. Então, a ligação covalente polar, os dois átomos, ao se ligarem, primeiro tem que ter eletronegatividade diferente. No entanto, significa dizer que também pertence a elementos químicos diferentes. Por quê? Quando eu tenho átomos do mesmo elemento químico, as eletronegatividades são iguais, portanto, quando você subtrai, a diferença é zero. E com relação às ligações covalentes, quando elas são polar, a diferença de eletronegatividade tem que ser diferente de zero. Isso é uma lógica que o aluno deve encontrar para caracterizar se uma ligação realmente ela é polar ou ela é apolar. Eu estou falando da covalente, porque quando eu tenho uma ligação iônica, eu já sei, ela é polar. Então, diante do comentário que eu abordei neste conteúdo, nós temos a ligação covalente, nós temos uma ligação iônica. Na ligação covalente, para serem apolares, então, são átomos com eletronegatividades iguais, consequentemente, são dos mesmos elementos químicos, ou, digamos, com relação às ligações covalentes polares, então, são átomos com eletronegatividade diferentes. Se tratando da ligação iônica que ocorre entre átomos que perdem elétrons se tornando positivos, que são os cátions, e ânions que ganham elétrons se tornando negativos, nós classificamos as ligações como polar. Então, o detalhe maior é com relação a covalente. Quando é que nós encontramos realmente ligações apolares ou polares? Sendo assim, é bom lembrar que
a polarização de uma ligação pode ser representada por um vetor de polarização chamado momento dipolo. Então, essa figura caracteriza o momento dipolo, que, por convenção, está na direção da ligação e no sentido do átomo mais eletronegativo dessa ligação. Então, com relação nas ligações, então os átomos geralmente ele apresenta um momento dipolo para poder identificar se você tem uma polarização positiva ou você tem uma polarização negativa. Sendo assim ainda, é bom que buscamos o conceito de eletronegatividade. Revisando sobre a eletronegatividade, que é aquela tabela, aquela propriedade da tabela periódica, que diz o seguinte: é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente, numa substância composta. Então vamos só relembrar o seguinte: quanto mais a tendência de atrair elétron para esse átomo, mais ele vai ficar cada vez mais negativo. E esses átomos geralmente se caracterizam quando vão ligar a outros, formando substância composta. E você, está lembrado o que é uma substância composta? Substância composta são aquelas substâncias cuja fórmula molecular apresenta átomos de elementos químicos diferentes, tá bom? Porque muitas vezes a gente vai falando e tem determinados termos na expressão que o aluno não consegue entender. Lembramos sempre que substância simples é quando ela apresenta átomos do mesmo elemento químico, como O2, H2, substância composta, quando tem elementos químicos diferentes, como H2O, CO2, entre outros. E nós vimos o que? A importância da eletronegatividade na polaridade das ligações químicas. Assim sendo, lembrem-se, lá na tabela periódica, quando consideramos o mesmo período, quanto mais à direita da tabela periódica estiver, os elementos químicos apresentam maior eletronegatividade. E com relação às famílias, quanto mais acima na tabela periódica, mais a eletronegatividade é maior. Lembrando que, considerando até a coluna 17, que é a família 7A da tabela periódica. Ok? Então, geralmente, onde apresenta maior eletronegatividade por parte dos seus elementos químicos. Assim sendo, você não pode esquecer, tá bom? Lembrando que, com relação aos elementos químicos, a ordem crescente de eletronegatividade, a eletronegatividade ela aumenta considerando do hidrogênio para o flúor. É por isso que nós sabemos que o hidrogênio é um elemento que apresenta menor eletronegatividade. Em compensação, o flúor é o que apresenta maior eletronegatividade. Se você observar na tabela periódica, onde é que está o hidrogênio? Na família 1A, no grupo 1 da tabela periódica, à esquerda, do lado exatamente dos mais eletropositivos. Em compensação, o flúor, ele está na família 7A, como halogênio, tanto mais à direita da tabela periódica, como mais acima. Por isso que o flúor é o elemento químico mais eletronegativo. E aquele macetezinho para você gravar sobre os elementos químicos que se apresentam na sequência é que fui ontem no clube. Briguei e saí correndo para o hospital. Isto é, considerando a ordem crescente de eletronegatividade,
Então, parte-se do hidrogênio para o fósforo, carbono, enxofre, iodo, bromo, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Então, para a gente observar como é importante a eletronegatividade na polaridade das ligações químicas. Como exemplo, agora, vamos tratar de mostrar sobre a ligação covalente polar. E o átomo mais eletronegativo que vocês viram, e eu acabei de falar, é o flúor. Ele exerce uma atração sobre os pares de elétrons compartilhados, adquirindo, portanto, um caráter parcial negativo. E, consequentemente, o átomo menos eletronegativo, que é o hidrogênio, que adquire um caráter parcial positivo. Então, observe a molécula do HF, fluoreto de hidrogênio. Então, à esquerda, gente, nós conhecemos geralmente aquele que é mais positivo, né? Então, que tem um caráter parcial mais positivo. E à direita, nós temos o flúor, que tem um caráter parcial mais negativo. Então, apesar da ligação ser covalente, ocorrer por emparelhamento de elétrons, ou compartilhamento, mas existe o quê? O caráter positivo e o caráter negativo, caracterizando a polaridade da ligação. Observa-se que não existe uniformidade na nuvem eletrônica, portanto, existe diferença na polaridade. Quanto mais eletronegativo, verifica a nuvem. Então, a figura em si do flúor e verifica a figura em relação ao hidrogênio. Isso caracteriza exatamente a polaridade de cada um. Ainda mais, com relação à ligação covalente apolar, é que ocorre entre átomos do mesmo elemento químico, que não apresenta diferença de eletronegatividade. E, nesse caso, os pares de elétrons compartilhados ficam distribuídos igualmente entre os dois átomos, que adquirem caráter parcial zero. Então, olha aí. Seja o cloro se ligando com outro átomo de cloro. Por quê? O cloro, ele tem número atômico 17, 7 elétrons na última camada. E ele está se ligando com outro átomo de cloro. E aí, ao compartilhar, cada um completa seu octeto. E por eles serem do mesmo elemento químico, dizemos que o caráter parcial dele é zero. Né? Vocês têm evidências que existe uma uniformidade na nuvem eletrônica entre os átomos de cloro. Portanto, não existe diferença de polaridade. Se não existe diferença de polaridade, logicamente, a ligação é covalente a polar. Sobre agora a polaridade das moléculas. O que nós vimos então? Nós vimos sobre a polaridade das ligações químicas, onde nós vimos que todas as ligações iônicas, elas são polares. As ligações covalentes, quando são de elementos químicos diferentes, tem eletronegatividade diferente, ok? Então, elas são polares. Quando são do mesmo elemento químico, o caráter polar, digamos assim, não existe diferença de eletronegatividade, portanto, as ligações são apolares. Em se tratando da molécula, que é o composto formado por ligações químicas, sabemos que, quanto à polaridade, na ligação covalente, não forma íons. Onde forma íons? Nas ligações iônicas, não é? Mas as cargas elétricas não são distribuídas de forma homogênea, fazendo com que partes distintas das moléculas fiquem positivas ou negativas. As características que podem definir
se uma molécula é ou não apolar. Quais são elas? É a diferença de eletronegatividade entre os átomos que se estão ligados. Também pode ser a geometria molecular. Mas o que é a geometria molecular? Geometria molecular é a maneira como os átomos estão ligados entre si no espaço, nas 3 dimensões. Então, essas são as características que podem definir se uma molécula é ou não polar. E, se não houver diferença de eletronegatividade entre os átomos, a molécula provavelmente é o quê? Ela é apolar, porque A significa não polaridade, ou seja, qualquer que seja a sua geometria. E falando, para exemplificar, moléculas que são consideradas apolares, verificamos, olha, H2, N2, P4. São substâncias simples? São substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Tudo bem? Então, eu sei que são apolar. Mas existe uma exceção. Por que existe exceção? No caso do ozônio, formada por 3 átomos de ozônio. E o que nós vimos? Nós vimos que o oxigênio, ele estabiliza com outro oxigênio através de uma dupla ligação. Porque o oxigênio, tendo 6 elétrons na última camada, ele compartilha os elétrons, 2 de cada oxigênio, e completando o octeto. Agora, para o terceiro oxigênio, então, o oxigênio, ao ele estar já estabilizado, ele vai oferecer um par de elétrons para o terceiro oxigênio, que é exatamente o que caracteriza aquela ligação chamada ligação coordenada ou ligação dativa. E aí, se por acaso já existiam os 2 oxigênios que estavam de maneira ligados entre si com polaridade 0, mas o terceiro oxigênio que entrou, devido à ligação coordenada dativa, agora a molécula como um todo, ela se caracteriza o quê? Polar, e veja só o sinal negativo na estrutura da ligação que constitui o ozônio, beleza? Então, apesar do ozônio ser uma substância simples, ser formada por átomos do mesmo elemento químico, porém, existe polaridade graças à ligação covalente que foi necessário para preencher o octeto do terceiro oxigênio. Tudo bem até aí? Ótimo. Então, vamos agora em frente com: se houver diferença de eletronegatividade entre os átomos, a molécula poderá ser polar, dependendo de sua geometria. Mas vamos observar. No caso do CO2, que é o popular gás carbônico, apesar dos átomos serem de elementos químicos diferentes, mas a molécula ela é apolar. É uma molécula linear, onde nós temos um carbono e 2 oxigênios. Devido ao quê? É que os oxigênios diante do carbono, a diferença de eletronegatividade se torna 0. Portanto, é por isso que o CO2 se torna uma molécula apolar. Com relação à molécula da água, nós temos o quê? Átomos de elementos químicos diferentes. No caso, oxigênio e o hidrogênio. E agora, por que a molécula da água é polar? É uma molécula angular. Então, você viu que existe a polaridade do hidrogênio em relação ao oxigênio
porém formando um ângulo e sendo a molécula polar com disponibilidade de pares de elétrons do oxigênio que não se ligaram aos hidrogênios, e isso, portanto, caracteriza a molécula da água como polar. No caso do CO2, é que não sobrou par de elétrons. Digamos, todos os elétrons ficaram compartilhados. E aí, olha só o vetor momento dipolar. Com relação ao vetor momento dipolar, é aquele que apresenta a polarização de uma ligação covalente. A polaridade de uma molécula com mais de 2 átomos. Então, ela se torna, com certeza, polar. Beleza? Sendo assim, para você não esquecer, meu caro aluno, vamos relembrar, tá certo? Quando eu tenho uma molécula que é um conjunto de átomos de 2 ou mais elementos químicos, e tratando-se das moléculas que são conhecidas como moléculas que são formadas por ligações covalentes. E aí, então, nós temos, se a molécula ela for formada, vamos dizer assim, por elementos químicos, e a diferença de eletronegatividade for zero, então ela é uma ligação covalente apolar. Com relação a ligações que existirem na molécula, então, dependendo dos átomos que constituem aquela molécula, então podemos ter o quê? Um momento dipolar diferente de zero, portanto, a molécula, com certeza, ela é apolar. Depende de quê? Depende da geometria e depende dos tipos de átomos dos elementos químicos que estão formando aquela molécula. Ok? Ainda mais, só para você lembrar. Vejamos aqui a gravura, vejamos aqui que nós temos, olha só, a fórmula molecular do ácido clorídrico, HCl. E você tem momentos, caráter de polaridade, olha aí, o hidrogênio ligeiramente positivo com o cloro muito negativo, isto é, como a diferença de eletronegatividade é muito elevada, você vai ter o quê? O momento de fletor, a diferença é diferente de zero, lógico que a molécula é polar. Por quê? Porque o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo. Ele é muito eletropositivo. E o cloro, muito eletronegativo. Com relação à molécula do CO2, como nós sabemos que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, cada oxigênio, ao ligar-se com ele, com certeza, o vetor sobre polaridade se anula. E se anula, a diferença de eletronegatividade é zero, e aí, consequentemente, caracterizando uma molécula apolar. Lembrando, ela é apolar apesar de apresentar átomos de elementos químicos diferentes, carbono e oxigênio. Mas os 2 átomos de oxigênio anularam a eletronegatividade do carbono. Por isso, a molécula passou a ser apolar. Em relação à molécula da água, nós observamos que, como o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ao fazer ligações covalentes com hidrogênio, então sobra um par de elétrons na última camada. E é esse par de elétrons que ele impulsiona os átomos de hidrogênio, fazendo com que aqui ocorra um ângulo. E aí, por isso que a molécula é angular e se torna polar por causa dos elétrons não compartilhados. Olha aí. Neste caso, o que é que acontece? Aqui mostra que o oxigênio ele apresenta também
uma alta eletronegatividade diante dos átomos do elemento químico hidrogênio. E aí o momento dipolar se torna diferente de zero, ou seja, como a diferença da eletronegatividade existe, a água, além de ser, quanto à geometria, uma molécula angular, ela é também uma molécula polar. Lá no caso do CO2, a molécula era linear, mas foi considerada apolar por causa da diferença da eletronegatividade zero. O HCl, a molécula linear, mas elementos químicos diferentes, a molécula foi polar. Sobre a amônia NH3, então o que acontece? O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Cada hidrogênio apresenta polaridade, digamos, positiva, mas sobrou elétrons na camada de valência do nitrogênio, e com isso o nitrogênio apresenta alta eletronegatividade diante do hidrogênio. Quanto à geometria, apresenta uma trigonal, ok, piramidal, e quanto à diferença da eletronegatividade, diferente de zero, caracterizando, portanto, a molécula polar. Quer dizer, as estruturas, como ele apresenta elétrons que não foram ligados entre si, eles são negativamente e fazem com que os átomos de hidrogênio passem a formar ângulos entre si. Portanto, quanto à geometria, ela tem uma estrutura piramidal. E os elétrons que não se ligaram na última camada caracteriza, portanto, a polaridade da molécula da amônia. Ok? Então, vocês viram sobre a polaridade das ligações que são consideradas polar e apolar. Como exemplo, toda ligação iônica, uma vez que o átomo ele libera elétrons, doa elétrons para alguém, ele fica cada vez mais positivo. Em compensação, os ânions, aqueles que ganham elétrons para completar o octeto, cada vez mais negativo. Assim sendo, não tem dúvida, sempre que se tratar da presença de íons, cátion ou ânion, nós temos sempre a ligação polar. Agora, nas ligações covalentes, nós temos o quê? Quando os átomos forem do mesmo elemento químico, significa dizer que a diferença de eletronegatividade é zero. Portanto, as ligações vão ser covalente apolar. Com relação a átomos de elementos químicos diferentes, estou falando da ligação, hein? Então, a polaridade apresenta-se positivo, porque as eletronegatividades são diferentes. Eu estou falando de ligação química. E na formação dos compostos covalentes, lembre-se, muitas vezes no caso do CO2, átomos de elemento químico diferente, mas o oxigênio apresenta maior eletronegatividade do que o carbono, e quando dois oxigênios se ligam ao carbono, então anula-se a polaridade. E aí o CO2 se torna, ok, apolar. Com relação agora, relacionando polaridade das moléculas versus solubilidade, o que é solubilidade, hein? É a tendência que uma substância tem de se dissolver completamente em uma outra substância. Então, aquela substância que se dissolve é o soluto, e aquela que dissolveu o soluto é o solvente, geralmente em maior quantidade. Então, precisamos ver isso, que geralmente
Pode acontecer as misturas homogêneas, aquela em que você, com certeza, não identifica diferença entre as substâncias presentes. Então, ali, com certeza, a solubilidade é total. Então, polaridade e solubilidade, sabemos que duas substâncias, elas são solúveis entre si, na condição de que se dissolve uma na outra completamente, ou seja, quando forma uma mistura que seja homogênea. Misturou, misturou. Não consigo identificar os componentes daquela mistura, então, com certeza, ela é uma mistura homogênea, então, solubilidade total. Para isso, é bom lembrar que, quanto à polaridade das moléculas, a substância que é formada, que é representada por moléculas polares, como solúvel, ela se dissolve em outra substância que seja polar. Se a substância ela é apolar, ela é solúvel ou ela se dissolve em substância apolar. Quer dizer, polar se dissolve em polar e apolar se dissolve em apolar. Vejamos alguns exemplos. A gasolina, ela é derivada do petróleo. Portanto, ela é formada de hidrocarbonetos, que são estruturas moleculares apolares. Enquanto que, como vocês viram, a água é polar, apresentando a sua molécula polaridade. Elas não se misturam, por isso que nós observamos claramente quando colocamos a gasolina diante da água. A gasolina fica na parte superior, porque tem densidade menor do que a água, e a água na parte inferior. Não se misturam por causa da polaridade. Enquanto a gasolina é apolar, a água é polar. Com relação ao etanol e à água, o etanol é uma substância anfifílica, digamos assim. Ela tem caráter polar e apolar. E é a parte polar da molécula do álcool que sente-se atraída pela água que é polar. Portanto, o álcool e a água apresentam solubilidade total. O querosene e a água, ou a querosene e a gasolina, ambos são derivados do petróleo, são formadas por hidrocarbonetos, portanto, formam misturas homogêneas. Resumindo, gasolina e água constituem uma mistura heterogênea por causa da polaridade das moléculas. Em compensação, o etanol e a água constituem-se uma mistura homogênea, porque parte polar do álcool se mistura na polar da água. A gasolina e o querosene, ambos são constituídos de moléculas apolares, por isso que elas se unem e que elas se solubilizam, tá? Gasolina e água, insolúveis, não são solúveis. Etanol e água são solúveis. Gasolina e querosene são solúveis. Então, tem que apresentar igual polaridade ou não polaridade para que se dissolva completamente uma da outra, certo? E aí, veja essa gravura. Você em sala de aula, meu caro aluno, cuidado com as expressões, hein? Aqui nós temos um urso que está numa região muito fria e está dizendo socorro, socorro, estou dissolvendo. Mas ursos são insolúveis. Ele está se interpretando que ele está numa região polar, onde existe muito frio e que existe muito gelo. E aí é fácil para você dizer isso. Você não é polar, realmente. Ele apenas está convivendo numa região de elevada polaridade. Polaridade do ponto de vista geográfico. Agora, para você aprender mais ainda, que tal partirmos para um aprender fazendo, para um exercício? E o que é que diz o enunciado do exercício?
o enunciado diz. Observe as moléculas a seguir. Então, você tem o NH3, CHCl3 e SO3. No entanto, suas geometrias moleculares e polaridade são respectivamente. Aí, será que dá para você agora entender qual a alternativa que realmente caracteriza a geometria, a polaridade e a geometria dessas moléculas? Será que é a letra A letra B, a letra C, a letra D ou a letra alternativa E? Olha aí. Parabéns para você, meu caro aluno, que assinalou ou indicou a B, onde diz que o NH3 apresenta geometria piramidal e polaridade, ela é polar. O CHCl3, geometria tetraédrica e a molécula é polar. Com relação ao SO3, a geometria trigonal plana e a molécula apolar. Vamos no comentário? Exatamente para você entender melhor. De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, teremos, olha aí, o NH3, quanto à geometria, ela é piramidal e é uma molécula polar. Está vendo aqui, ó? O nitrogênio, além do ângulo que formou, sobra elétrons na última camada. Portanto, ela é polar. O CHCl3, o carbono tem todos os elétrons compartilhados, apesar da geometria. No entanto, ele é tetraédrico, a molécula, mas apresenta polaridade, por quê? Porque envolveu átomos diferentes do carbono. Ou, com relação ao cloro e o hidrogênio, são átomos diferentes. Então, nesse caso, caracterizou polaridade. Sobre o SO3, nós temos aí, ó, trigonal plana e apolar, aonde o enxofre está ligando-se com 3 átomos de oxigênio. Tudo bem até aí? Na sequência, eu convido você para outro aprender fazendo, que diz quando? Quando colocarmos em água os fosfolipídios, tende a formar lipossomos. São estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. E quando rompida, essa estrutura tende a se organizar em um novo lipossomo. Está vendo aí? Você está vendo a parte de água do centro e você está vendo o quê? A parte, digamos, como se fosse gorduras, né? Logo, esse arranjo de características se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Que natureza é essa? Será que é o que está representado na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E? Qual mesmo a alternativa correta? Olha aí. Com relação aos fosfolipídios, a natureza é que eles são anfifílicas, ou seja, possuem parte hidrofílica, que é a parte polar, hidrofóbica, que é a parte apolar. E aqui no comentário, exatamente, olha, como a membrana plasmática é composta por uma bicamada fosfolipídica, a porção de fosfatos, essa região aqui, é polar, ou seja, é hidrofílica, tem facilidade de ligar com molécula de água e fica voltada para o meio intracelular. Por sua vez, a apolar fica disposta entre os fosfatos. Isto confere a membrana plasmática com a sua natureza anfifílica. Logo, só para vocês lembrarem, polar se dissolve em polar, apolar se dissolve em apolar. Ô, meu aluno, você hoje aprendeu sobre o quê? A polaridade das ligações, aprendeu também sobre a polaridade das moléculas e, dependendo da polaridade das moléculas, tem a facilidade de umas se dissolver em outro, caracterizando solubilidade ou não. Isto é, polar se dissolve em substâncias polares e apolar em apolar. Você mantenha-se ligado aí, porque eu vou voltar em seguida para fazer comentário geral desta aula e aí você
ter bom resultado na sua atividade de sala. Valeu? Aguarda aí que eu voltarei em seguida.